E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14/11 de 2023. Estamos aí a um dia do feriado. É a República no Brasil. E agora, nesse vídeo, falaremos sobre a crase. É um assunto até tranquilo, né? Mas vale a pena a gente revisar e verificar o quanto realmente sabemos sobre esse tópico, ok? Então a crase, pessoal, quando você vai usar a crase? A crase, na verdade, ela é a junção, a fusão da preposição a mais o artigo definido a. Você usa ela antes de palavras femininas que podem ser substituídas por um termo masculino semelhante, né? Então o que acontece? Quando você diz aqui, por exemplo, fui ao mercado, você não põe em crase, né? Porque você tem a junção da preposição a mais o artigo definido o, que vai dar ao. Agora, quando você diz fui à farmácia, repare que você não vai falar a farmácia, não se fala assim. É simplesmente a. E você tem a crase aqui, que é o fenômeno gramatical, sinalizado pelo acento aqui que se chama acento grave, ok? Que é esse acento átono virado para a esquerda, ok? Fui à farmácia. Por que a crase aqui? Por que o acento grave aqui? Porque você tem a junção de a preposição mais a artigo antes de uma palavra feminina, ok? Você também utiliza a crase quando você vai indicar o horário exato. Sairei daqui às 2 horas. Não vai me falar, por favor, sairei daqui às 2 horas. Como eu disse, a pronúncia não é alterada pela crase. Você só fala sairei daqui às 2 horas. Perfeito? Observação. Quando for indicativo de duração, não se usa crase. Olha o exemplo. Estou aqui desde as 2 horas. Você está falando de duração. A crase, no horário exato, é para indicação desse horário exato, de qual é esse horário exato. Tá ok? Aqui você tem a palavra, o advérbio desde, ok? Que vai indicar essa duração. Com expressões à medida que, às vezes, à noite, à tarde, à direita, à esquerda, né? Sempre se usa crase. Vire à esquerda. Passei ali à noite, ok? Com a expressão à moda de, ok? Tanto explícita quanto subentendida. Olha só. Quero um bife à milanesa, né? Aqui está subentendido a moda milanesa, né? Mas quando você tiver, por exemplo, a moda da casa, aí você vai colocar a crase também. Agora, quando não se usa a crase? Antes de palavras masculinas, antes de verbos, antes de artigos indefinidos. Cuidado, hein? Indefinidos, uns, uma, umas. Antes de pronomes pessoais, né? Eu, tu e assim por diante. Antes de pronomes indefinidos, antes de pronomes demonstrativos, né? Demonstrativos, aquele e assim por diante. Apesar que tem aqui uma situaçãozinha que a gente vai ver mais para frente. Quando o a estiver no singular e a palavra seguinte no plural, refiro-me a histórias. Olha aqui, ó. A no singular, histórias no plural. Com preposições que não sejam a preposição a. Reunião marcada para as 8 horas. Repara que o para quebrou aqui o efeito, né, da crase. É como se você estivesse destrinchando, né? E aí, obviamente, você não vai utilizar a crase porque ela é o indicativo dessa junção. Tudo bem? Entre preposição e artigo. Muito bem. Antes de numerais que não indiquem, e aqui artigo definido, tá bom, pessoal? Só para constar. Vamos continuar. Antes de numerais que não indiquem horário exato ou que indiquem duração de tempo.
Exemplo, as 5 pessoas na fila estão cansadas. Não há indicação de horário, nem duração de tempo. A reunião terá de 2 a 3 horas, ok? Entre palavras repetidas, dia a dia, hora a hora e assim por diante. Casos especiais, nomes de locais, né? Uma dica aí para você memorizar. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? Olha o exemplo. Fui à Itália. Para a Itália. Então, essa junção para a Itália, você põe a crase. Voltei da Itália. Né? Então, você veja que você pode colocar aqui o da. Isso é um indicativo que a sua crase vai ter que funcionar nessa junção de preposição e artigo definido. Agora, fui a Barcelona. Pô, Eric, por que você não colocou aqui a crase? Barcelona não é um nome de local e não é uma palavra feminina? Pois é, mas você volta de Barcelona, você não volta da Barcelona. Nesse caso, não a crase, ok? Pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo. Lembra que eu falei que ia ter uma explicação um pouco mais detalhada desse caso aí dos pronomes demonstrativos? Vamos lá. Faça a substituição desses pronomes por este, esta ou isto. Se nessa substituição a preposição a aparecer, então aquele, aquela ou aquilo serão acentuados ou craseados. Exemplo, olha, refiro-me àquele filme. Você pode substituir por a este filme. Ok? Então, aqui no caso vai ter a crase, né? Você se refere a alguma coisa, novamente a junção da preposição com o artigo definido. Antes de a qual passa-se a expressão para o masculino. Se for possível, haverá crase nessa expressão. Olha o exemplo. A mulher a qual me referi está aqui. O homem ao qual me referi está aqui. Na verdade, pessoal, aqui você tem a junção, já está inferida. Ó, a mulher para a qual. É que a gente, né, não costuma falar desse jeito, mas dá para você fazer esse truquezinho para você perceber que você vai ter que usar a crase aqui. A mulher a qual. Mas se você tiver dúvida e não lembrar isso que eu falei, você inverte, põe no masculino. E veja se é possível manter toda a estrutura no masculino. Se sim, você vai usar a crase no feminino. Antes de a que, a de. Olha só. Com essas expressões, utiliza-se a crase se houver um termo feminino subentendido. Subentendido. Olha o exemplo. Esta rua é paralela à que passamos. Você não precisa repetir o rua para entender que aqui está subentendido rua. Então você vai crasear. É paralela para a rua. Né? A rua que passamos, craseado. Para ter certeza, basta trocar a palavra feminina por um termo masculino equivalente. Você percebeu que essa é uma estratégia que você usa em várias situações, né? Este lugar é paralelo ao lugar que passamos, né? Então, é uma estratégiazinha aí. Mas com o tempo, pessoal, você não precisa fazer isso daí, porque você vai ficar craque de tanto fazer exercícios, tá bom? Antes das palavras terra, casa e distância. Se essas palavras estiverem determinadas à crase. Se não, não. Os navegantes chegaram à terra, sem determinação. Que terra? Não está determinado. Os navegantes chegaram à terra de seus familiares. Percebeu? Aqui está determinado. Outro exemplo, chegamos à casa. Que casa? Pode ser casa do pai, da mãe, do tio, do papagaio, enfim. Agora, chegamos à casa de minha mãe, há uma determinação. Tudo bem? Terceiro exemplo vai cair na mesma situação. Evitando ambiguidade, né? Observe 4 exemplos de casos nos quais a crase evita ambiguidade. Olha só. A mulher correu as cortinas, né? No sentido de você puxar as cortinas. Ela fez as cortinas correrem. A mulher correu as cortinas, na direção das cortinas. Percebeu como é importante aqui, como não é um
um mero apetrecho sem significado e sem sentido nenhum. Olha o outro exemplo. O homem pinta a máquina. Está pintando a máquina, jogando uma tinta numa máquina. O homem pinta a máquina. Ou seja, por meio de uma máquina, ele está efetuando ou executando a pintura. Tudo bem? Vamos aí, para encerrar, fazer alguns exercícios. Na verdade, 2 exercícios. Olha esse primeiro. Em uma peça publicitária recentemente veiculada em jornais impressos, pode-se ler o seguinte: se a prática leva à perfeição, então imagine o sabor de pratos elaborados bilhões e bilhões de vezes. Em referência ao trecho "se a prática leva à perfeição", acerca da crase, no caso a junção da preposição a com o artigo feminino a, olha que legal, hein? A pessoa que elaborou o exercício te deu até a dica do que é a crase. É linguisticamente adequado afirmar que sua ocorrência é, vamos ver, inadequada? Não, não é inadequada, né, pessoal? Você leva para a perfeição, então acraseado. Então esses aqui, ó, que já estão aí com a definição inadequada, a gente já, ó, facultativa, não, tem que ter, não é opcional não, né? Então só sobraram essas duas. Agora olha o que diz essa primeira aqui. Necessária, pois além de haver a junção de preposição com artigo, sugere que a prática seja resultante da perfeição? Não, né, pessoal? É o contrário, né? Tá tudo certinho a explicação da crase, mas ali é sugerido que a perfeição é resultante da prática. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa D de dado. Ok? Pois essa aqui, a C, está errada nesse detalhezinho aí. Segundo e último exercício. O fenômeno da crase ocorre quando a preposição a se funde com o artigo a, com o pronome demonstrativo a, ou com o primeiro a dos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Lembra naquele caso que a gente viu agora há pouco? Na escrita padrão, ou seja, na norma culta, essa fusão dos dois as é marcada com acento grave. Considerando essa definição de crase, assinale a alternativa na qual o acento grave foi corretamente empregado. Tudo isso para você dizer aqui qual é a alternativa correta, né? Então, você já percebeu que muitas vezes você, em exercícios de português, assim, de vestibular, Enem, você nem precisa ler todo o enunciado. Como eu já falei em aulas anteriores, já vai direto ao ponto no finalzinho, porque às vezes só a parte diretamente ligada à pergunta em si já é o suficiente para você poder resolver o exercício, tá bom? Vamos ver aqui então as frases, né? Se eu pudesse optar por uma outra profissão, escolheria a que meu pai me indicou? Não, a que ali não tem crase, essa está errada. Defender a pena de morte, quem defende, defende algo, não há necessidade da preposição, portanto não vai haver junção de preposição com o artigo a, e isso aqui não existe, é só o artigo definido a, que cabe aí nessa pergunta. Essa está errada. Estamos elegendo a nova diretora, novamente a mesma situação. Você elege algo ou alguém, não há crase aqui por esse motivo, tá bom? Seria só a, está errada essa aqui também. Quando ela me disse aquilo, fiquei bastante preocupado com a forma. Não, também não. Não tem necessidade de juntar preposição com o artigo definido feminino aqui, né? É simplesmente o artigo definido feminino, com a forma. Então, obviamente, a alternativa correta é a última. Vamos ver por quê. Temos que recorrer às emissoras de rádio. Recorrer, quem recorre, recorre a alguma coisa. Aqui sim, você vai ter a junção de preposição e artigo definido, que vai te dar isso. Às emissoras, à TV, ao Congresso, aí sem crase, obviamente, e o restante da frase. Tá? Então, essa aqui é a alternativa correta, a alternativa E de Eric. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção, espero que você tenha entendido. Parece difícil, um monte de regras, mas cai naquela mesma situação que eu já falei. Quanto mais exercícios você fizer, mais você vai pegar a manha da coisa sem se dar conta.
Tá bom? Muito obrigado e te vejo na nossa próxima aula de língua portuguesa. Até lá!